Galera, quem pegou o esquemático do KickCash lá para poder estudar isso, pode ficar tranquilo. E para de encher o saco do Márcio, seus carai. Deixa o cara, bicho. Eu resolvi disponibilizar esse esquemático para a gente poder seguir aqui. Tem muita gente que eu acho que gostaria dele, né? E é o esquemático mais especial que eu tenho. E sobre liberar esquemáticos, eu acredito que a maioria dos equipamentos de estúdio a gente tem os esquemáticos, né? A gente pode pedir, ou então o site disponibiliza em PDF de todas as marcas, né? A não ser que tenha umas tipo de stressor, alguma coisa assim. Tem umas que você tem que comprar, mas, ou seja, você sempre tem na internet. Então ia ser legal você ter o meu, só que é difícil a gente chegar numa conclusão de um esquemático. Então vamos começar aí lá. Enfim, tá aí a porra do negócio. Essa parte aqui é um SSL, entrada de linha. Ah, foi eu que fiz, foi eu que fiz, cara. Mas a gente tem que basear alguém. Você não vai pegar e fazer essa polarização do negócio. Você não vai fazer isso, você vai ver no livro, né? Então essa é a entrada de linha da SSL, 4000 G+, G+, né? Na entrada e na saída. Então, essa é a entrada de linha da SSL, exatamente o mesmo circuito, quase. Faltou só um capacitor aqui de 33 pico e é 30K, não é 33 não. E a saída geral do circuito aqui, ó, onde a gente tem o hot e o cold. Esse hot e o cold é também o SSL Comp, a saída do SSL Comp. Eu coloquei só uma opção aqui de fazer um ganho, tá? Mas você ignora isso. Então isso aqui é o SSL Comp. Neguinho perguntou sobre isso daqui. Isso daqui é um assunto muito complexo, cara. Porque esse capacitor aqui trabalha em cima desse 47K, em cima do filtro de grave, mais esse capacitor aqui. Então aqui você está com o grave filtrado e aqui você está garantindo o acoplamento. Esse capacitor que chama de acoplamento. Então vamos lá no início lá. No início, começar do começo. Tomara que seja pequeno esse vídeo. Bom, então você entrou no CCL Comp aqui no mouse, que não é sujeira, não é mosquito não. Aí você tem um resistor de 22K que referencia o hot com o cold. Por exemplo, se você tem um transformador aqui, no último você tem que comprar um Pultec, vai passar por isso. Um Pultec tem um transformador, então você precisa desse resistor para você referenciar, passar uma corrente aqui, essa corrente acontecer para cá. Aí a gente tem um circuito tão clássico, praticamente 1 para 1, mas vai dar uns 6 dB de perda. Esses capacitores são capacitores de acoplamento, significa que o DC fica carregado nele, então só passa o AC para lá. O cálculo desses resistores de acoplamento, por exemplo, 2 micro 2 em função da impedância de entrada. Então a impedância aqui é aproximadamente 15K, eu acho. Então você coloca na conta a frequência 1 sobre 2πRC, sei lá o que, você vai ter aí 5 Hz em cima desse capacitor de acoplamento. Toda vez que a gente tem um capacitor de acoplamento, tipo esse daqui, a gente tem um cálculo da frequência em cima da impedância do próximo estágio. Se você, por exemplo, está perdendo grave, então você vem com o osciloscópio aqui, vem com o osciloscópio aqui depois, vem para cá, opa, perdeu grave, então a culpa é desse capacitor. Então aqui a gente tem um divisor, um buffer para poder entrar no crossover, que é um filtro Linkwitz, segunda ordem, 12 dB por oitava. Segunda ordem não, seria terceira, né? Para dar 12 dB por oitava se fosse um butterwolf. Eu não vou falar isso não, porque senão eu vou errar. É um Linkwitz, 12 dB por oitava. Então a gente tem o agudo e o grave. E para essa soma ser perfeita, ele precisa dessa inversão. Essa inversão originalmente é no agudo. Mas como essa válvula vai fazer uma inversão também, então a gente inverte o grave e o sistema todo fica invertido para eu poder chegar lá no final e fazer também o meu SSL, o balanceamento, sendo que o hot entra na entrada inversora e me dá o hot, uma coisa estranha. Por quê? Porque o circuito está todo invertido, primeiramente pela válvula, segundamente, se eu posso falar segundamente, pela inversão do grave, para essa soma aqui funcionar. Vamos lá então. Bom, vamos para o circuito valvulado primeiro. É simples, é um circuito não inversor. Então a gente inverte de novo, ou seja, a gente não inverte nada. Então ele tem um tripode de ajuste na entrada, um tripode de ajuste na saída, aqui. Esse pontilhado aqui é porque isso aqui é fora da placa, é uma coisa minha, um arranjo meu, que eu faço com capacitor de carvão, com resistor de carvão, um capacitorzinho bacana, o Philips, Mallory, Sprague, né? A galera tá aí. E a fonte é 200 volts, você vai regular ela com 2 Zener. Aqui tem um limitador ali de 50K para 100K, né? Então 150 a gente tem um terço aqui, eu acho que tem um terço, dá alguns dBs.
Então a gente regula entre um mínimo sendo 50K e o máximo volume totalmente aberto. Em contrapartida, na saída, você tem um mínimo de volume aqui, tem que coincidir o ganho com esse mínimo de volume. Então quando eu aumento o potenciômetro, ele aumenta o ganho de entrada e abaixo de saída, mantendo o sinal igual, porém ele começa a distorcer mais dessa válvula. E no circuito, a gente botou uma chave aqui, ó, essa chave aqui, que ela faz uma distorção, que ela aterra esse catodo, trazendo o ponto quiescente lá para trás, e aí a gente consegue um ponto de corte mais rápido na válvula, na segunda válvula, para a gente poder distorcer mesmo o negócio. Aí passando disso, a gente tem um buffer comum, beleza? E aí esse buffer ele distribui para a parte do expander ou pro óptico do expander, que tem um LED aqui acendendo o óptico. Esse expander, a vantagem dele é que ele tem um NI muito grande por causa do acendimento do LED, que é devagar, ele dá uns 10 dB de NI. Isso deixa bastante macio esse expander. E também vai para o sidechain do próprio expander, o próprio sinal aqui, antes, né, do expander, é meio lógico. Então a gente tem o expander, tem o amplificador brutal aqui, 2M2 para ele sentir qualquer variaçãozinha. Isso aqui é o threshold que vai no painel do expander. E isso daqui é o ratio do expander que está no painel também. O resto é o que? Retificação, uma referência, capacitor assim para fazer o release 2M2 e no painel aqui a gente aumenta o valor do tempo do release. É a mesma coisa para o grave, só que o release do agudo é ultra rápido, porque quando a gente está no bumbo, eu viro isso aqui e o sidechain vai sentir o grave, o bumbo original, ao invés de sentir só o agudo. Então é um esquema que eu tenho no Pro Tools que eu transferi isso para o esquemático. Beleza? Então quando a gente vira a chave, o release fica mais rápido, fica muito rápido, fica só isso, para ele poder pegar o bumbo. E para ele poder pegar só o bumbo, ele pega o bumbo inteiro, porque aqui vai vir só o kick. Aí o kick com o prato, com a porra toda. É por isso que ele limpa o prato do bumbo. É o mesmo esquema que eu faço no Pro Tools, passado, transcrito pro analógico. Esse check LED aqui é só para você ver. E esse bias aqui é para você poder controlar o início do acendimento do LED. Então você coloca ali 1,5 volts medido no multímetro, você tem o início do acendimento do LED. Depois você tem um buffer, esse resistor de 1K5 aqui é extremamente importante porque ele vai dar com o LDR, que chega a uns 100K ali, uma variação, um expander de 40 dB, né? 1 para 100 dá 40 dB. Depois a gente tem o blend, que eu vou calibrar na placa para poder funcionar no painel, um blend legal, para o blend ficar aqui no meio, aí grave, agudo, né? Depois a gente soma essas paradas, tem mais um buffer de novo, e aí divide o sinal para o VU, esse 22K que é 2K2, tá errado isso aqui, e aqui embaixo a gente tem um balanceamento. O sistema de Trobypass é relé, é caro, por isso que quase ninguém faz isso, é um relé Metaltex, esse aí a gente pode comprar no Mercado Livre a rodo. E aí ele desligado, o normal fechado dele é para pegar o sinal direto, ou seja, o equipamento desligado ele dá um bypass. Quando você liga, ele joga aqui os 15 volts. Não, na verdade a gente aterra no painel, né, que é mais fácil, leva um fio só. E aí tem o diodo para não acontecer aquela inversão e aquele golpe de volta e acabar queimando o relé com o tempo. E esse resistor é só para limitar essa corrente, porque ele trabalha com 12 volts, né? E aí é isso. O que mais que eu posso falar aqui dentro desse esquemático? Não tem nada demais não, o grave é isso, o grave é igual ao agudo, só que passa por aqui e o sidechain dele é só o sidechain de entrada, porque não faz sentido nenhum. A última parte, a parte mais importante de todas, pô, quase que eu esqueci. Aqui a gente tem um resistor de 12K e esses dois capacitores que entram na chave, no painel, que a chave é dupla, 5 posições. Então você muda dois valores de capacitor juntos, independente para o grave e para o agudo, conforme aqui está listado aqui embaixo. Então a gente tem 5 posições no grave, 5 posições no agudo, e o cálculo de cada capacitor, 2 capacitores de cada posição, é dado em função da frequência e 12K. Então a gente tem frequência, a resistência, você acha o capacitor com aquela formulinha clássica. O que você vai gastar 2 capacitores por posição no grave e 2 no agudo. Então vai uma grana brutal. Se você quiser usar uns capacitor bacana, que a gente usa, a gente vai comprar agora o tal de Vima, que é o capacitor que a galera tá falando que é bom pra caralho, mas você pode usar outros, pode usar Mallory, pode usar Orange Drop,
problema do Aerodrop é que ele é desse tamanho, é um capacitor totalmente desnecessário, que ele trabalha com 400 volts, 600 volts, e a gente tá trabalhando com porra nenhuma. Então eu acho que é mais coerente comprar o Vima, que eu vou tentar comprar agora para poder ficar mais bonito também, o arranjo, tudo bonitinho na chave. E é isso. Acho que não tem mais nada não. O resto é ajuste, essa fase aqui é chave no painel, e não tem mais nada demais não. E, ou seja, é um circuito meu. Essa parte valvulada aqui, a gente fica um tempão no laboratório para ver qual que é o valor legal aqui, 1K, 2K2, tal, tanto de ganho, né, para não dar aquele golpe ruim, mais para o usuário, né, trabalhar melhor nele. Esse esquemático aqui esses três CIs aqui, 4 no caso, é um esquemático completo. Isso aqui eu tirei da Soundcraft, de inversão de fase. Isso